Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos, que alegria estarmos juntos para mais um estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo. Paulo como o precursor do Espiritismo, trazendo aí temas que nós espíritas estamos bem familiarizados, e que a gente muitas vezes se surpreende com a clareza com que eles estão na Bíblia, especificamente ali nas cartas de Paulo, e é para nós uma alegria estudarmos essas cartas que são tão importantes para a história cristã, com a luz da doutrina espírita, a luz que ilumina os nossos caminhos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje estamos com o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Neste capítulo, Paulo vai tratar sobre os dons espirituais, que ele já tratou lá no capítulo 12, e no 13 ele faz aquele verdadeiro hino ao amor, né? E agora no 14 ele volta a tratar dos dons espirituais. No capítulo 12, você lembra, você estudou com a gente, ele coloca diversos tipos de dons espirituais, né? Que nós na doutrina espírita conhecemos como tipos de mediunidade. Mesma coisa, só muda o nome, né? A questão do vocabulário empregado, mas é a mesma coisa. Coloca diversos tipos de mediunidade, e aqui no 14 ele vai dizer como que se deve utilizar esses dons espirituais. Então vamos lá, vamos juntos, que para a gente é uma alegria estarmos juntos estudando estas cartas do nosso irmão Paulo de Tarso. E ele vai começar, né, aí no subtítulo, o uso dos dons espirituais. Ali no versículo 1 ele vai dizer, olha, seguir a caridade, contudo aspirai os dons espirituais, sobretudo ao da profecia. Ele está dizendo aqui, não está erro de grafia não é segue a caridade não, ele está dizendo que ele seguiu a caridade, eu segui a caridade. Contudo, você aspirai aos dons espirituais. É para seguir a caridade? Claro, porque ele falou sobre isso no capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria, né? Então ele está dizendo, eu segui a caridade, é um pré-requisito para todo mundo que quer servir a Jesus. Caridade, não apenas a física, mas também não apenas a material, mas também a caridade moral. Nós já falamos sobre isso, né? E ele diz, eu segui a caridade, mas além da caridade, buscai os dons espirituais, sobretudo o da profecia. Gente, o que é profecia? Muita gente cai no misticismo aí. Fulano é profeta, o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Nas igrejas evangélicas ainda se utiliza muito essa questão. Pastor tal é profeta. O que é isso? É falar sobre o futuro? Não necessariamente. Profecia é você fazer uma palestra. Isso é profetizar. Tá? Não é apenas falar sobre o futuro. É também falar sobre o futuro. Mas se você fizer uma palestra referente ao Evangelho, você está na linguagem bíblica profetizando. Tá bom? Então segue os dons espirituais, sobretudo o da profecia, que é você expor aos irmãos os temas evangélicos. Você vai estar contribuindo para a iluminação, a sua própria e a iluminação dos seus irmãos, abordando temas evangélicos, tá? Porque o que fala noutra língua não fala a homens, senão a Deus. Ouvindo, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Ele está falando, né, de mais um dom espiritual, que é o de falar em língua estranha. Isso acontece muito nas igrejas evangélicas, aquelas pessoas que falam coisas que nós não entendemos em outra língua, né? Chamam de a língua dos anjos. Então Paulo está dizendo, olha, o que fala em outra língua não fala aos homens, fala a Deus. Tá? Mas o que profetiza fala aos homens para a sua edificação, exortação e consolação. Então, não é que falar a língua estranha ou a língua dos anjos seja errado, não é isso que Paulo está dizendo. Está falando com Deus, não é errado, mas
Melhor do que isso é falar para as pessoas, falar o que as pessoas vão compreender, porque vai edificar, vai consolar, vai exortar, tá? Aí Paulo continua: o que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo, porém o que profetiza edifica a igreja de Deus. Então, é bom edificar a si mesmo? É. Mas é melhor ainda edificar a si mesmo e edificar a toda a igreja. Ajudar os irmãos a se iluminarem também. Quero, pois, que todos vós tenhais o dom das línguas, porém, muito mais que profetizeis. Está dizendo, olha, todo mundo, eu quero que todo mundo tenha o dom das línguas, mas eu quero muito mais que vocês profetizem. Porque maior é o que profetiza do que o que fala diversas línguas, a não ser que também ele interprete, de maneira que a igreja receba edificação. Então a prioridade de Paulo era o quê? Era todo mundo entender o que a pessoa estava falando. Então se a pessoa fala em língua estranha, mas interpreta para as pessoas, tá tudo lindo, tá tudo ok. Então a prioridade de Paulo era o que? Era que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo dito. Agora, pois, irmãos, se eu for ter convosco, falando em diversas línguas, do que vos aproveitarei se eu não vos falar, ou por revelação, ou por ciência, ou por profecia, ou por doutrina? Então, se eu estiver falando em uma língua estranha, em que isso vai ser útil para vocês? Se eu, Paulo, for até aí, a Corinto, falar em outra língua, que vocês não entendem, o que isso vai ser útil? Isso vai ser útil para mim, mas e para vocês? Até as coisas inanimadas, quando emitem som, quer a flauta, quer cítara, se não fizerem diferença de sons, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Está sublinhado porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre isso mais à frente. Porque se a trombeta der um som confuso, quem se preparará para a batalha? Também está sublinhado, tem outra mensagem mais à frente. Assim também vós, se pela língua não derdes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque sereis como quem fala ao vento. Então ele dá exemplo da flauta, da cítara, da trombeta. Será que as pessoas vão entender a finalidade daquele som emitido? Para que está servindo aquele som? Para que ele serve? Então, se eu orar em língua estranha, do que isso vai adiantar para as pessoas se as pessoas não compreendem? A não ser que eu interprete. Aí tudo bem. Tá? E aí a primeira mensagem do Emmanuel, né? Como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara, que são instrumentos bem semelhantes, o Emmanuel vai dizer, lá no livro Fonte Viva, capítulo 84, na instrumentalidade. O Emmanuel vai falar o seguinte: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre. Nós somos instrumentos, nós não somos donos das bênçãos, nós somos instrumentos condutores e a gente deve ficar feliz demais por isso, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. É por isso que é importante, gente, a gente purificar o nosso coração antes da gente receber as bênçãos divinas, porque senão a gente vai contaminar as bênçãos divinas, tá? Aí o Emmanuel vai dizer assim, olha, esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo,
não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Então ele vai dizer assim, olha, uma pessoa pode ter algumas qualidades, mas tem alguns defeitos. Não para aí, ele vai citar inúmeros, tá? A gente cortou aí por motivo de espaço. Mas quem puder ler a mensagem na íntegra. Aí ele vai no próximo parágrafo dizer o seguinte: é indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. Nós todos somos ainda imperfeitos, ou seja, nós somos aprendizes, não somos mestres. Mestre é Jesus. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejarmos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. O que é que ele disse aí? Somos imperfeitos? Somos. Somos ainda aprendizes? Somos. Por isso mesmo é necessário que a gente busque a todo momento afinar. A gente se afinar perante o Mestre. Porque o que o Mestre precisa não é que a gente seja perfeito. Ele precisa da boa vontade. Da nossa boa vontade. E através dela, a gente vai se afinando, e se afinando, e se afinando cada vez mais. E aí a gente vai evoluindo. Logo, a gente não pode dar desculpa de que somos imperfeitos para fugir do trabalho que nos compete. Porque é o trabalho, é a boa vontade quem vai nos afinar. Tá? Então a gente deve se colocar na condição de quê? De instrumento. A gente deve se colocar na posição de aprendizes, porém, instrumentos em afinação, aprendizes em elevação, para que lá na frente, daqui a alguns milhões de anos, a gente chegue à condição de mestre. Vamos em frente. E a outra mensagem do Emmanuel, agora em relação ao versículo 8, né, em que Paulo diz: porque se a trombeta der um som confuso, quem se preparará para a guerra? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 124. O som. Emmanuel vai dizer: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura, né? Então Emmanuel já colocando aquilo que Kardec já nos trouxe na Gênese, e que, olha, a mudança de paradigma, a mudança de patamar do planeta Terra para um mundo melhor não vai se dar através de cataclismo, não. É uma mudança interna em cada um de nós. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Então ele está dizendo que elevação e queda são movimentos naturais. Kardec já falou sobre isso lá na Gênese. A mudança de patamar evolutivo da Terra não vai se dar derrogando as leis da natureza. O céu se abrindo. Não. Vai ser um movimento natural. O Emmanuel está dizendo, ele traz, né, da figura cósmica para a figura do próprio indivíduo, do macro para o micro. Ele traz, olha, essa mudança, tanto ascensional quanto o movimento de queda, são movimentos o quê? Naturais. E se dá na consciência de cada um, no íntimo de cada um. Toda
toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Então o Emmanuel está chamando a nossa atenção porque ainda tem muito cristão que diz assim, eu acredito em Jesus e eu vou esperar Jesus voltar para me resgatar. O que chamam aí de arrebatamento. Os céus vão se abrir, Jesus vai me resgatar e eu estou salvo. Também tem muito cristão que diz assim, Jesus morreu na cruz, então eu estou salvo. Não é bem assim. O Emmanuel vai dizer, toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Então eu não posso dizer que Jesus morreu na cruz e eu estou salvo. Porque o próprio mestre falou, aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. E também disse, a cada um segundo as suas obras. Gonçalo, então, para que serviu a morte e o sangue do Cristo? Para nos dar o exemplo do caminho que nós devemos trilhar. As cruzes que nós devemos carregar em nossas vidas. Passando pelas dificuldades, pelos abandonos, pelas incompreensões, pelas agressões e perdoando sempre mais. E entregando o nosso espírito a Deus. E sendo mansos e pacíficos. Jesus, como nosso mestre, veio nos exemplificar. Eu não posso negligenciar a parte que me cabe. Você não pode negligenciar a parte que te cabe. É isso que o Emmanuel está dizendo. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Olha que chamada de atenção. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não serve de orientação, não fornece orientação. Por exemplo, uma pessoa que diz assim, mas se você acreditar em Jesus, você está salvo. Tá bom, é certo. É um despertar, mas não é uma orientação completa, porque acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor, é o primeiro passo. Mas não dá para eu dizer que eu vou ser salvo se eu só acreditar e não fazer a minha parte. Então serve como despertamento, mas não serve de roteiro exato. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Resumo da ópera. Paulo disse em outra oportunidade, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. É isso que nós devemos buscar, calar as nossas imperfeições, para que a gente possa nos afinar com o quê? Com o diapasão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão eu contamino, entende? Eu contamino a mensagem, eu contamino o aprendizado, pelo quê? Pelas minhas imperfeições. Esse esforço, gente, ele é muito pessoal. Ele é individual. E nós como aprendizes e divulgadores do Evangelho, a gente tem que estar com a oração e a vigilância muito em dia.
Porque qualquer coisa a gente desliza. A gente coloca o nosso lado fraco, as nossas imperfeições em cima dos ensinamentos e a gente contamina. Então, para a gente estar assim, afinado com Jesus, gente, tem que estar vigilante a todo momento. Porque uma palavra errada, a gente contamina. Tá? E aí, o Paulo continua. Como acontece, tantos gêneros de línguas neste mundo, e nada há sem vós. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala sê-lo-á para mim do mesmo modo. Assim também vós, porquanto sois desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Paulo está dizendo assim, bárbaro é sinônimo ali de estrangeiro, tá? Então, se chegar aqui uma pessoa falando mandarim para a gente, nós não vamos entender. Então, vai adiantar, aquela pessoa pode falar coisas lindas em mandarim. Se eu não entendo, de que vai me servir? Então, Paulo continua focando na questão das línguas. Ele fala que há vários gêneros de língua neste mundo, várias línguas diferentes, né? No entanto, se eu não entendo o que meu irmão está falando, se ele está falando em outra língua que eu não entendo, eu não compreendo, não adianta para mim, pode adiantar para ele, mas para mim não. Está sublinhado, né? Esse versículo 11, porque tem uma mensagem, agora não do Emmanuel, mas lá do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali naquela parte das preces, né? Capítulo que fala das preces, preces inteligíveis. Preces inteligíveis. O item preces inteligíveis. E aí está escrito da seguinte forma: se oro, recapitulando o que Paulo disse, né? Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que vossa oração não seja boa. Não é que a vossa ação, obrigado, Eduardo, não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. O mesmo sentido, né, que Paulo falou, Paulo está nos dizendo. Se eu oro numa língua estranha, Paulo não está criticando a ação, mas ele está dizendo que os outros não vão aproveitar disso. Você pode fazer uma oração linda, mas só serve para você. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. É por isso, gente, que é necessário o estudo. O estudo, porque eu posso dizer assim, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, mas se eu não compreendo direito aquilo que está ali escrito, o meu coração não vai ter muita parte nisso não, tá? É por isso que o problema de muitos religiosos não é maldade, e sim ignorância. A forma como se estuda. A pessoa não está penetrando o sentido espiritual dos ensinamentos. E aí fica na superfície e acabam levando uma vida de superfície. Pautados no quê? Na letra que mata e na ignorância que condena. Agora, quando eu
penetro o sentido espiritual da prece, dos ensinamentos, aí a situação muda de figura. Aí eu vivo em espírito e não mais na superfície da carne. Aí a gente remonta lá para Romanos capítulo 8, versículo 1, em que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Porque você saiu da superficialidade, você passou a compreender cada coisa, e você agora vive no aprofundamento do Espírito. Aí a situação muda de figura. Tá? E aí Paulo continua sobre o uso dos dons espirituais. E por isso, o que fala uma língua, peça o dom de a interpretar, para que ajude a iluminação dos outros irmãos. Porque se eu orar noutra língua, é verdade que meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Logo, que farei eu? Orarei em espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei salmos em espírito, mas cantarei também em entendimento. Gente, não foi por acaso que nós colocamos a imagem do livro dos médiuns aí. Porque Paulo está falando de dons espirituais, dos tipos de mediunidade, e Kardec vem explicar de uma maneira divina o que é cada tipo de mediunidade, como se dá e por que se dá. Então, o médium, ele já se compreende, ele já entende por que ele tem aquela faculdade desenvolvida. Então, ele tem o que Paulo está chamando aqui de entendimento. Paulo preza por isso aqui. Porque Paulo está dizendo, se eu orar ou se eu praticar qualquer tipo de mediunidade aí, sem entendimento, ora, eu não vou gerar fruto. Tem que ter entendimento. E está aí, né? Paulo está falando de mediunidade, nada melhor do que o próprio livro dos médiuns, para gerar esse entendimento nos médiuns, tá? E aí ele vai continuar. Mas se louvares em espírito, como o povo simples dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender o que tu dizes. Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo todas as línguas que vós falais. Paulo era um erudito, né? Por que a gente acha que Saulo, antes de ser Paulo, né? Quando ele era Saulo, por que ele nasceu em Tarso? Onde naquele momento da história humana estavam ali os maiores mestres do saber humano encarnados. Estavam ali as melhores universidades. Por que Saulo teve como mestre dentro do judaísmo Gamaliel, o discípulo do amor, que era neto de Hillel? Por quê? Foi por acaso isso? Claro que não, porque Saulo era o vaso escolhido. Ou seja, a providência divina situou o espírito Saulo numa das melhores educações. Saulo falava grego, que era o inglês da época. Saulo era cidadão romano e era judeu. Para que melhor? Para que mais do que isso? Então Saulo teve tudo. Por quê? Porque era o vaso escolhido. Porque em sua missão espiritual estava lá na frente a divulgação do que viria a ser o cristianismo. Poderia falar para todos os públicos, para os eruditos e para os simples.
Ele dá graças, porque fala todas as línguas que as pessoas falam. Saulo viajou o mundo antigo, quase todo. Paulo já quando era Paulo, viajou o mundo antigo, divulgando o cristianismo, abrindo novas igrejas, fundando novas igrejas. E se não fosse a sua formação, ele não poderia cumprir essa missão. Aí a gente percebe o quê? Um planejamento espiritual. Um planejamento. E aí Saulo estava ali saindo pela tangente, fugindo do seu planejamento. Aí Jesus vem em pessoa, dizer, opa, vem cá. Você é o meu vaso escolhido. Você vai pensar que vai para onde? Venha que sua missão é aqui comigo. Tem um planejamento e uma intercessão direta de Jesus, para que ele não fugisse do planejamento. Isso é graça. Vamos em frente. Sim, outra coisa, gente. Paulo fala aí sobre a simplicidade do povo, né? Como que o povo simples vai dar amém, vai dizer amém sobre a bênção? Se eu faço uma oração difícil, se eu falo com palavras difíceis. Aí vem Chico Xavier e diz assim, olha, a missão do Centro Espírita é divulgar, é ensinar o Evangelho do Cristo em sua maior simplicidade, para que todos entendam, tanto o erudito quanto o povo simples. Tá? Vamos em frente. E aí Paulo vai dizer, mas prefiro falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Irmãos, não sejais meninos no sentimento, mas sede pequeninos na malícia, e sede perfeitos no sentimento. Não sejais como uma criança que lê e não entende, ou fica na superficialidade. Se aprofunde. Gente, você está aqui me assistindo, você já tem contato com a doutrina espírita. Se aprofunde no conhecimento espírita, se aprofunde nas escrituras sagradas, na Bíblia. Você vai compreender que é tudo uma coisa só. O seu entendimento vai se abrir, então não seja menino no entendimento, se aprofunde. Mas também seja perfeitos no sentimento, porque conhecimento intelectual sem sentimento não adianta. Não adianta. Relembrando aí o capítulo 13 dessa carta, sem a caridade, sem o amor, eu nada serei. E aí Paulo vai dizer, na lei está escrito, em outras línguas e noutros lábios falarei, pois, a este povo, e nem ainda assim me ouvirão, diz o Senhor. Isso aí Paulo vai pegar lá do Velho Testamento, de Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Tá? Em que era Deus, né, ou como queira um espírito superior, ou o próprio Cristo falando, né, que falaria em outros lábios, né, falaria para o povo e o povo não iria querer o ouvir. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? Assim, as línguas são um sinal aos infiéis, mas não aos fiéis. As profecias, porém, são proferidas aos infiéis. Não são proferidas aos infiéis, mas aos fiéis. Que trocadilho foi esse que Paulo utilizou? As línguas são um sinal aos infiéis, mas não aos fiéis. Por quê? Porque a pessoa entra na igreja e vê aquelas línguas estranhas e tudo. Então, a pessoa que não acredita ou que está ali pela primeira vez, diz assim, poxa, é um sinal. O que é isso? Deixa eu ver. Mas o fiel que já está ali, ele já sabe daquilo, então não é mais sinal para ele. É sinal para a pessoa que está chegando, sabe? Porém, as profecias, ou seja, o estudo, as palestras, né? Elas não são para os infiéis, mas sim para os fiéis. Por quê? Porque o infiel não vai dar valor, não vai querer se aprofundar nas palestras, nos estudos. Mas os fiéis vão. Os fiéis vão querer. Entendeu o trocadilho de Paulo?
Se, pois, toda a igreja se reunir numa assembleia e todos falarem línguas diversas, e então entrarem ignorantes ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Imagina, né? Você está entrando numa igreja e está aquela bagunça, cada um falando uma língua, aquela zoada. Só tem louco aqui. Que é isso? Se, porém, todos profetizam e ali entrar um infiel ou um ignorante, será convencido por todos, julgado por todos. Então, olha, ele vai falar a partir de agora sobre ordem. Ordem na igreja. Ele vai proibir falar línguas? Não vai. Mas ele vai dar diretrizes. E aqui vai entrar uma parte interessante também sobre mulher, tá? Que é importante que a gente fale. As causas ocultas do seu coração se farão manifestas. Assim, prostrado com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. Nessa relação aí da pessoa entregue à profecia, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos congregais? Há dentre vós os que fazem salmos, os que doutrinam, que revelam, que falam línguas, que as interpretam. Então há diversos tipos de trabalho, diversos tipos de dons espirituais. No centro espírita é assim, cada um tem a sua função também, não é? Então ele vai dizer o seguinte: olha, faça-se, pois, tudo isto para a edificação. Está sublinhado porque tem mensagem do Emmanuel, certo? O trabalho que você tiver na igreja, no centro espírita, faça para a edificação, a sua e a dos irmãos, tá? Mensagem está lá no livro Pão Nosso, capítulo 1, Mãos à Obra, em que Emmanuel vai dizer: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita, de falar, de fazer, de trabalhar para a edificação. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Difícil essa palavra, né? Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do espiritismo, na reviviscência do evangelho. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Paulo escreveu para os problemas que estavam correndo ali na igreja de Corinto na época. Porém, a gente pode pegar essas instruções de Paulo e trazer para hoje, para o ambiente espírita cristão. Ele vai dizer: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores espíritas por novidades em fenomenologia e revelação. Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Gente, isso acontece demais no centro espírita. As pessoas vêm em busca de fenômeno, em busca do médium para solucionar os problemas da sua vida. Só que o Emmanuel está dizendo: olha, o médium pode até orientar, mas médium algum solucionará em definitivo os problemas da iluminação individual de cada pessoa. Tá? Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então não é para a gente estar terceirizando para o médium tal aquele serviço que nos compete, o dever que nos cabe, certo? Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. O que o Emmanuel está dizendo? Quanto mais você se dedica ao conhecimento cristão, espírita, e quanto mais
você decide viver o Evangelho, mais revelações, mais concessões você vai ter em sua vida. De modo que Herculano Pires falou uma coisa muito linda. Ele disse assim: olha, para você comprovar as realidades espíritas, as realidades trazidas pelo Espiritismo, basta você aplicar o Espiritismo em sua vida. Que você vai começar a ver que você recebe sinais, concessões, quase que a todo momento. Agora é preciso que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Às vezes esses sinais vêm pela boca de amigos, de familiares. Às vezes alguém bate em tua porta e te indica uma leitura que você a princípio não conhecia, quando você vai ver, bate exatamente com o tema que você estava estudando. São sinais, são concessões, sabe? Às vezes vem pela boca de um irmão evangélico, de um irmão católico. Sinal de Deus, gente, tem o DNA de Deus. É isso que importa. Não importa se é um sinal que veio dentro do centro espírita ou fora. Então eu tenho que ter olhos de ver. E eu só vou adquirir olhos de ver quando eu passar a vivenciar tudo aquilo que a gente estuda no Evangelho. É isso que o Emmanuel está dizendo. A gente não pode fugir ao nosso próprio dever. E aí Paulo continua. Ou se alguns têm o dom de línguas, não falem senão 2, quando muito 3, e um depois do outro, e haja alguém que interprete o que eles disserem. Então Paulo está direcionando. Olha, tem problema falar em língua estranha na igreja? Não tem, mas cuidado para não virar bagunça. Cuidado, falem 2, no máximo 3, e tem que ter alguém que interprete, senão não adianta, sabe? E se não houver intérprete, estejam calados na igreja e não falem, senão consigo e com Deus. É um direcionamento claro. Gente, isso aqui era um direcionamento para a igreja de Corinto, porque estava uma bagunça. Então Paulo precisou ser o que? Enérgico. Só vai falar 2 ou 3, e se não tiver ninguém que interprete, ninguém fala. Fala consigo e com Deus, em pensamento, em oração silenciosa, para que não vire bagunça. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem também só 2 ou 3, e os mais julguem o que ouvirem. Então não é para, por exemplo, uma palestra espírita, imagina se vai abrir para o público falar em uma palestra. Não, vai ter um momento posterior para tirar dúvida, para dar opinião, tem um estudo do Evangelho para isso. Mas uma palestra tem que ser uma palestra. Senão vira bagunça, senão perde o raciocínio. Tá? Então isso que Paulo estava falando para a igreja de Corinto serve também para a gente hoje. Certo? Por que a gente está falando isso? Porque ele vai falar mais à frente sobre um tema polêmico. Vamos chegar lá. E neste tempo, for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham assentados, cale-se o que falava primeiro. Gente, isso aí era uma orientação temporal, tá? Estava falando para aquela igreja, para aquele núcleo, que estava bagunçado. Então, se alguém mediuniza ali, isso é mediunidade. Né? Se o cara lá está falando, a pessoa está falando, aí outra pessoa do lado mediuniza. Aí Paulo está dizendo, o primeiro que estava falando, fecha a boquinha para o que está mediunizado falar. Certo? Porque vós podeis profetizar todos, um depois do outro, para assim aprenderem todos a serem todos exortados ao bem. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porquanto Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá? Então estava uma bagunça lá em Corinto,
E Paulo queria botar ordem naquele negócio ali. E que hoje, infelizmente, a gente vê em muitos locais que se dizem cristãos uma bagunça. Uma bagunça. Essas pessoas esqueceram dessa orientação de Paulo. Que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Tá bom? Aí agora ele vai entrar no tema polêmico que eu havia dito, que é sobre as mulheres, mais uma vez. Paulo diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem estar sujeitas, como também o ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem-na em casa a seus maridos, porque é coisa indecente para uma mulher falar na igreja. Eita, Paulo preconceituoso, como assim? Como assim, realmente como assim? Porque nós estamos estudando as cartas de Paulo, e como que Paulo vai falar isso? Se lá no capítulo 11 desta mesma carta, Paulo diz que as mulheres podem profetizar nas igrejas. Qualquer dúvida, volta ao nosso estudo do capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, Paulo dizendo que as mulheres podem profetizar nas igrejas, sim. E como que agora ele diz que elas devem estar caladas e sujeitas aos maridos? Porque o que estava acontecendo, é importante a gente estudar o contexto histórico, se aprofundar e não apenas ficar na superficialidade. O que estava acontecendo era que as mulheres estavam fazendo bagunça nas igrejas, na igreja de Corinto. Estavam de tititi. Estavam falando muito sobre temas não pertinentes. Estavam fugindo à ordem. E aqui, gente, não é porque eram mulheres. Não é porque eram mulheres. A gente não está dizendo que mulher é fofoqueira. Mas isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Não sou eu, Gonçalo, quem estou dizendo isso. São os historiadores quem dizem. Então, Paulo é duro, é severo. Utilizando-se o quê? Da lei vigente na época. Era a lei que era vigente, que a mulher deveria perguntar em casa a seus maridos, porque era indecente falar na igreja. Então ele se utiliza desta lei para reprimir as mulheres que estavam fazendo bagunça na igreja de Corinto. Porque se Paulo realmente achasse que a mulher não podia falar, ele não teria falado no capítulo 11 que elas poderiam profetizar nas igrejas. É importante a gente ter ciência disso para que a gente não saia falando bobagem por aí. Que Paulo era preconceituoso e isso e aquilo. Tá? Vamos em frente. Porventura é dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou não veio ela senão por vós, senão para vós? Pegando lá de Gênesis, né? Pegando da Gênesis de Moisés. Certo? O que se tinha de crença na época. Se alguém crê ser profeta ou espiritualizado, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não está vindo dele, Paulo. Se alguém, porém, o quer ignorar, será ignorado. Paulo sendo firme. E quem leu Paulo e Estevão sabe que Paulo estava sendo influenciado diretamente por Estevão em espírito, que por sua vez estava sendo influenciado pelo Cristo. Tá? Para que a gente não fale bobagem por aí. Portanto, irmãos, aspirai profetizar e falar em línguas não o proibais, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Ou seja, a mediunidade é proibida? Não é. A mediunidade não é proibida, porque senão nem existiria Bíblia para começo de história. Que os profetas estavam todos mediunizados. As visões eram mediunidade. Os sonhos eram mediunidade. Mediunidade é nada mais nada menos do que um intercâmbio com o plano espiritual. Então, sem mediunidade não tem Bíblia.
Então não se pode proibir a mediunidade. Porém, faça-se tudo com decência e com ordem, senão vira bagunça. Tá? Tem uma mensagem sobre isso. Ordem, Palavras de Vida Eterna, capítulo 138. Emmanuel vai dizer: todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. Tem que ter ordem. O universo é ordem. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar a construção do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Porque a gente fala muito, é a vontade de Deus, e a gente faz bagunça. A gente troca os pés pelas mãos. O que o próprio Saulo estava fazendo, né? Perseguindo cristãos. Em nome de Deus, dizia que estava agindo em nome de Deus, mas na verdade ele estava fazendo bagunça. Estava tumultuando o negócio. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, que a gente possa atender aos nossos deveres, aos nossos encargos com ordem, com disciplina. Senão vira bagunça. E Deus não é um Deus de confusão, mas de ordem e de paz. E aí finalizamos o estudo deste capítulo com esta frase que está lá no versículo 15. Orarei em espírito, mas também em entendimento. Cantarei em espírito, mas também em entendimento. Por isso, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui. Tentar adquirir entendimento sobre as revelações que já chegaram até nós. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, foi uma alegria estarmos juntos e nós nos veremos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo no próximo estudo, na próxima semana, no capítulo 15. É um capítulo que é muito extenso, nós vamos dividi-lo em 2. 15, parte 1 e 15, parte 2. Um grande abraço, até breve, que Deus te abençoe. Tchau!